Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem entender o mundo com uma clareza quase mágica, enquanto outras vivem confusas, pulando de curso em curso, de vídeo em vídeo e continuam sem direção? A resposta está em um segredo que a educação moderna esqueceu, mas que foi a base da formação dos maiores gênios da humanidade. Sócrates, Santo Agostinho, Leonardo da Vinci, Newton, Mozart. Todos eles beberam da mesma fonte. Um conhecimento tão essencial e ao mesmo tempo tão ignorado hoje que chega a parecer uma conspiração. A maioria das pessoas sequer sabe que essas 7 disciplinas existiram, muito menos que elas foram o núcleo da educação clássica por séculos, ensinadas nas grandes universidades medievais, nas cortes dos reis, nas primeiras academias filosóficas. E aqui vai o mais surpreendente. Elas não estão ultrapassadas. Elas são a chave para dominar qualquer área do conhecimento, ainda hoje. Se você já sentiu que está nadando no mar de informação, mas não consegue conectar as ideias, ou sente que falta uma base real para pensar com clareza, se expressar com força e aprender de verdade, então você está no lugar certo. Neste vídeo você vai descobrir o Trivium e o Quadrivium, um mapa mental milenar que transforma a confusão em clareza, dispersão em foco, informação em sabedoria. Mas antes, deixa eu te contar uma história. Em 1947, uma professora americana chamada Sister Miriam Joseph decidiu enfrentar o caos da educação moderna. Ela escreveu um livro chamado The Trivium, onde revelou um método clássico de formação intelectual que havia moldado os maiores pensadores da história, mas que estava desaparecendo das escolas e universidades. O mais curioso, o livro não virou best-seller. Ninguém fez propaganda, mas ele continua mudando vidas em silêncio, assim como o próprio Trivium. E hoje esse conhecimento secreto está voltando e você está prestes a entrar em contato com um dos maiores tesouros educacionais já criados pela civilização ocidental. Você já tentou estudar, mas no fundo sentiu que estava só colecionando informações sem conseguir realmente entender? Já abriu 10 abas do navegador, viu vídeos no YouTube, comprou cursos, começou livros e mesmo assim sentiu que nada se conectava, que tudo era raso? Você não está sozinho. Na verdade, essa é a dor silenciosa de uma geração inteira. Vivemos numa era de excesso, mais conteúdo do que conseguimos absorver, mais distrações do que nossa mente pode processar, e nenhuma bússola para navegar tudo isso. Resultado: gente inteligente, mas perdida. Curiosa, mas sem direção. Cheia de ideias, mas sem estrutura mental para organizar, argumentar ou comunicar. A verdade é simples. Ninguém nos ensinou a pensar. Fomos treinados para memorizar, passar em provas, repetir fórmulas, mas nunca nos deram as ferramentas da mente. É como tentar construir uma catedral com uma colher de chá. E é aqui que entra o poder do Trivium e do Quadrivium. Eles não são mais um conteúdo, são a fundação, o alicerce que sustenta todo o resto. O Trivium ensina como pensar, como aprender, como se comunicar com clareza e força. O Quadrivium mostra a estrutura do universo, a ordem matemática que está por trás da arte, da ciência e da própria natureza. É isso que faltou para milhões de estudantes, e é isso que talvez tenha faltado para você até agora. Mas não precisa continuar assim. Neste vídeo eu vou te mostrar como esse método antigo, usado por séculos para formar as mentes mais brilhantes, pode se tornar a sua maior vantagem no mundo moderno. E quando você entender isso, vai perceber que o problema nunca foi você, foi o método, ou melhor, a falta dele. Imagine ter uma mente tão bem treinada que você consegue aprender qualquer coisa com facilidade, entender um assunto complexo com profundidade, se expressar com clareza e força em qualquer situação. Parece distante? Não é.
Mas para isso você precisa parar de buscar atalhos e construir uma base real. É exatamente isso que o Trivium e o Quadrivium fazem. Eles não são mais conteúdos para você acumular. São estruturas mentais, ferramentas de pensamento, instrumentos que tornam seu raciocínio afiado, sua fala precisa e sua compreensão profunda. Pensar bem, comunicar bem, entender bem. 3 habilidades que valem mais do que qualquer diploma hoje. Vivemos num mundo onde todo dia surgem novas inteligências artificiais, novas tecnologias, novas demandas. Mas o que continua raro e valioso é alguém que sabe organizar ideias, dialogar, aprender rápido e pensar com clareza. Essa é a verdadeira vantagem. A educação moderna forma especialistas que mal conseguem explicar o que sabem. O Trivium e o Quadrivium formavam mentes livres, criativas, estruturadas. É isso que tornava um filósofo um mestre, um cientista um gênio, um orador um líder. E é isso que está faltando na formação de hoje. Não importa se você quer ser escritor, programador, médico, empreendedor, professor ou artista. Se você dominar essas 7 artes, você se torna maior do que qualquer conteúdo. Você se torna capaz de aprender qualquer coisa, capaz de ensinar, capaz de criar. É por isso que elas são chamadas de artes liberais, porque libertam a mente. E hoje, mais do que nunca, é disso que o mundo precisa: mentes livres, lúcidas e profundas, no meio de uma sociedade que vive no automático. Se você sente que está pronto para algo mais, que tem potencial, mas falta estrutura, você está no ponto certo da sua jornada. E as próximas partes deste vídeo vão te mostrar exatamente como começar. Antes das universidades modernas, antes das escolas que conhecemos hoje, havia um ideal educacional que formava mentes brilhantes e corações livres. Essa formação era reservada a quem precisava mais do que saber coisas, era feita para quem precisava entender a realidade, para liderar, para ensinar, para criar, para pensar com profundidade. E esse ideal recebeu um nome poderoso: as artes liberais. Tudo começou na Grécia. Lá, educação não era sobre decorar dados, era sobre formar o logos, a razão. A missão? Criar cidadãos livres, capazes de argumentar, pensar criticamente e participar da vida pública. Era mais que um currículo, era um treinamento da alma. Aqui em Roma, esse modelo foi sistematizado. Surgiu a divisão em 2 etapas complementares: o Trivium, as ferramentas da linguagem e do pensamento, e o Quadrivium, ou seja, as estruturas matemáticas e cósmicas do universo. Eles sabiam: antes de entender o mundo, você precisa entender a si mesmo. Antes de aprender ciências, você precisa saber pensar, ouvir e falar. Na Idade Média, essas 7 artes se tornaram o fundamento das primeiras universidades europeias: Paris, Oxford, Bolonha. Monges, filósofos e mestres cristãos viam nelas um caminho para a verdade, uma jornada que unia fé e razão, céu e terra. A palavra universitas vinha da ideia de todo, e o aluno só podia se aprofundar em teologia, direito ou medicina depois de dominar as artes liberais, porque ninguém era considerado educado se não soubesse argumentar, escrever, calcular, entender o céu e ouvir a música do mundo. Com o tempo vieram os sistemas industriais de ensino, a pressa, a especialização, a fragmentação. O método foi esquecido, mas não porque falhou, e sim porque era profundo demais para o mundo raso. Hoje você pode fazer uma graduação inteira sem nunca ter aprendido a pensar direito. Mas a boa notícia é que o ciclo está se fechando. O que parecia esquecido agora está sendo redescoberto por pessoas como você, que sentem que algo essencial ficou para trás. Essa história é a sua história. E a próxima etapa é entender o que exatamente são essas 7 artes,
começando pelo trivium, as chaves da linguagem, do pensamento e da expressão. Antes de aprender qualquer coisa, você precisa de uma base, mas não estamos falando de uma base de conteúdos, estamos falando de uma base mental. E essa base começa com o trivium, as 3 vias da mente racional, as ferramentas invisíveis que moldam o pensamento humano. Primeira arte, a gramática. Sem gramática, o pensamento não se organiza. A mente se torna um amontoado de palavras soltas. Gramática não é apenas saber escrever certo, é saber estruturar o conhecimento. É a arte de entender a linguagem, o vocabulário das ideias, os blocos de construção do raciocínio. Na prática, você lê melhor, entende mais rápido, percebe sutilezas e seu cérebro ganha precisão. A segunda arte é a dialética. A dialética é o esqueleto da verdade. Aqui você aprende a pensar com clareza, a fazer perguntas inteligentes, a construir e desconstruir argumentos, a diferenciar o que faz sentido do que só parece bonito. No mundo onde todos opinam, mas poucos raciocinam, a dialética é a sua espada afiada. Ela te protege de manipulações, discursos vazios, ideias sem fundamento. Ela te ensina a buscar a verdade por meio da razão. Terceira arte, retórica. De que adianta pensar bem se você não sabe comunicar o que pensa? Retórica não é manipular, é comunicar com clareza, beleza e poder. É transformar ideias em palavras que tocam, convencem e transformam. Grandes líderes, professores, escritores, oradores, todos dominam essa arte. E você sente isso quando alguém fala e algo dentro de você desperta. Agora pense, quantos problemas do seu dia a dia vêm de má comunicação, confusão mental ou incapacidade de explicar o que sente e pensa? O Trivium resolve isso. Ele te dá clareza quando tudo parece confuso. Ele te dá voz quando você não sabe como se expressar. Ele te dá poder quando você precisa argumentar com firmeza. É como passar de um rádio com chiado para uma transmissão em alta definição. E aqui está o mais incrível. Depois que você domina o Trivium, você consegue aprender qualquer outra coisa com mais facilidade. Porque sua mente finalmente tem as ferramentas certas. E na próxima etapa, vamos explorar o Quadrivium, a ponte entre o pensamento humano e a ordem profunda do universo. Mas antes pense, quanto da sua vida teria sido diferente se você tivesse aprendido isso antes? Se o Trivium forma a mente, o Quadrivium revela o mundo. É o momento em que o estudante, já munido de linguagem, lógica e expressão, começa a perceber a ordem profunda do cosmos. Uma ordem que vai além das palavras, uma harmonia que pulsa por trás da arte, da ciência, da música, da natureza. O Quadrivium é o estudo dos números em 4 dimensões. O número em si, aritmética, número no espaço, geometria, número no tempo, música, número no espaço-tempo, astronomia. Juntas, essas 4 artes mostram que o universo fala uma linguagem própria e que ela é matemática, bela e coerente. Quarta arte liberal, aritmética, o número puro. Tudo é número, dizia Pitágoras. A aritmética estuda o número como essência. Ela ensina proporção, ritmo, simetria e, mais profundamente, a ideia de ordem invisível. Não é só fazer contas, é entender relações, é perceber o que está por trás da lógica das coisas. Tempo, ciclos, proporções, padrões. Quinta arte liberal, a geometria, o número no espaço. A geometria revela como os números se manifestam no mundo físico. É o estudo da forma, da proporção, da beleza que se repete nas conchas do mar, nas catedrais góticas, nas pirâmides do Egito. Quando Platão escreveu em sua academia "Não entre quem não souber geometria", ele não falava apenas de fórmulas, mas de uma visão de mundo.
A geometria ensina estrutura, equilíbrio e clareza visual. É o pensamento espacial, algo essencial no design, na arquitetura, na engenharia e até mesmo na arte. A sexta arte liberal, a música, o número no tempo. A música é uma matemática que se sente, dizia Leibniz. No Quadrivium, música não é só entretenimento, é matemática vibrando no tempo. Ela ensina ritmo, harmonia e proporção sonora. A música era considerada uma ciência exata e espiritual ao mesmo tempo. Estudá-la treinava o ouvido, o coração e o cérebro. É onde o raciocínio e a sensibilidade se encontram. Sétima arte liberal, a astronomia, o número em movimento. A astronomia fecha o Quadrivium. Ela é o ápice da contemplação matemática, o estudo dos números em movimento através do tempo e espaços celestes. Estudar os astros era mais do que ciência, era uma busca pela ordem divina do universo. A astronomia desenvolve a observação, o raciocínio empírico, a visão de conjunto. Ela mostra que existe uma coreografia cósmica e que entender o céu é também entender a Terra. Por que estudar o Quadrivium hoje? Porque vivemos num mundo onde tudo é dado, mas quase nada é percebido. O Quadrivium treina a sua mente para ver além do superficial. Desenvolve foco, precisão, beleza, ritmo. Traz equilíbrio entre razão e sensibilidade. Fortalece sua capacidade científica e sua intuição artística. Ele conecta lógica com mistério, ciência com contemplação, a mente com o cosmos. E talvez o mais poderoso, ele te mostra que o universo tem ordem e que você faz parte dela. No próximo ponto, vamos revelar por onde começar a estudar o Trivium e o Quadrivium de forma prática, acessível e transformadora. Você chegou até aqui, sente que algo dentro de você despertou. Agora a pergunta é, por onde começar? Porque o Trivium e o Quadrivium não são moda, são um caminho. Um caminho antigo e ao mesmo tempo revolucionário para quem quer mais do que informação, quer sabedoria. Comece pelo Trivium, a estrutura da mente. Você não constrói uma catedral sem primeiro moldar a fundação. O Trivium é essa base. E a leitura que eu aconselho é The Trivium, de Sister Miriam Joseph. Esse livro é um guia profundo, acessível para dominar a gramática, lógica e retórica. Esse livro foi escrito para formar mentes clássicas no século XX e ainda é uma obra-prima. Comece com 20 minutos por dia. Faça anotações, releia devagar. O objetivo não é velocidade, é absorção. Dica prática: comece a escrever com mais consciência. Ouça grandes oradores e analise a estrutura de seus discursos. Participe de debates, mesmo informais, e teste sua clareza de raciocínio. Depois vá para o Quadrivium, a estrutura do mundo. Quando sua mente estiver afiada, você estará pronto para enxergar a harmonia das coisas. E a leitura que eu aconselho é Quadrivium, de John Martineau. Esse é um livro belíssimo, visual, que explora aritmética, geometria, música e astronomia com profundidade e fascínio estético. Dica prática: aprenda música. Não importa se é piano ou flauta doce. É sobre ritmo e escuta interior. Desenhe formas geométricas à mão. Perceba proporções e simetrias. Observe o céu. Use aplicativos de constelação. Rastreie o tempo com os astros. Uma vez importante, o caminho não é linear. Você não precisa se tornar um especialista em cada arte, mas precisa respeitar a ordem. Pensar bem Trivium antes de decifrar o mundo Quadrivium. A mente moderna é ansiosa. Ela quer pular etapas. A mente clássica é paciente e, por isso, alcança profundidade. Foi por isso que criamos o John e eu esse canal. Porque sabíamos que muita gente, talvez como você, sente esse chamado por algo maior, mais profundo, mais estruturado. Mas não sabe por onde começar, nem tem com quem conversar. O canal nasceu para isso. Para reunir buscadores da verdadeira educação, para guiar essa jornada com clareza, sem dogmas,
para cultivar o pensamento profundo em tempos de ruído superficial. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para dar o próximo passo com a gente. Agora que você conheceu o poder do Trivium e do Quadrivium, uma pergunta fica no ar. Qual é a sua maior dificuldade hoje para estudar e aprender de verdade? É falta de foco? É confusão com tantas informações? Ou talvez a sensação de que algo essencial está faltando? Deixe seus comentários aqui embaixo. Conte para nós onde você sente que o estudo emperra. Queremos ouvir você, entender suas dúvidas e indicar os melhores caminhos para transformar sua forma de aprender. Se este vídeo trouxe clareza, inspiração ou fez você despertar para um novo jeito de aprender, faça algo simples agora. Deixe o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. Inscreva-se ao canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que vão transformar seu modo de pensar e estudar. A jornada está apenas começando. Lembre-se, educar-se não é uma corrida, é uma jornada de vida. E o Trivium e o Quadrivium são as estrelas guia que podem iluminar seu caminho. Estamos juntos nessa caminhada e o futuro do seu conhecimento começa agora.